Levanta a mão quem é espírita que está presente. Pois é, não precisa botar embaixo, pode levantar mais alto, não tem cobrança ali na porta. E nessas horas a espiritualidade tampou o olho, tá? Ótimo, que bom. Bom, essa noite, alguém falou que todo mundo é? Ah, é? Bom, muito bem, a TT. Eu falei que acho que todo mundo aqui É espírita. Muitas vezes a gente pode ter algumas pessoas que não são espíritas, são só simpatizantes, que estão só nos visitando, né? Por isso que eu perguntei. E se tiver, que sejam muito bem-vindos. Bom, hoje eu vou falar, a nossa reflexão dessa noite é sobre um tema que quase não é discutido no meio espírita, né? É muito pouco falado, né? E não vou dizer pouco praticado, mas é muito pouco falado. Nós vamos falar sobre caridade. E é um tema, como falamos, comum, mas que a gente tem muito a reflexionar sobre ele. Perguntei se eram espíritas porque vocês conhecem essa máxima? Fora da caridade não há salvação, não é? Nós ouvimos muito falar no meio espírita sobre isso. Nós mesmo falamos muitas vezes sobre esta máxima. Porém, será que nós entendemos bem o que é o fora da caridade não há salvação? Fora da caridade fora da caridade não há salvação também é o tema, é o título no Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 15. Umas mensagens lindas, né, de Paulo, dos Espíritos, muito linda. Mas hoje, agora, nesse início, eu gostaria que saber, todos entendem o que é fora da caridade não há salvação? Sim ou não? Sim, ótimo, que bom. Como é bom a gente conversar assim. Que na realidade, nós falamos muito fora da caridade não há salvação, mas a gente não tem uma ideia certa, muitas vezes, sobre salvação. Nós sabemos, para nós começarmos, que essa colocação fora da caridade não há salvação foi feita por Kardec pela primeira vez, conforme nos fala a Revista Espírita de janeiro de 1861. Kardec usou essa expressão pela primeira vez quando ele faz o Espiritismo nascente, em 1857, ele recebe uma crítica, uma das mais sérias críticas, mais forte e acirrada crítica, conforme está na Revista Espírita, colocando, de um editor católico, George Gandhi, que faz uma crítica severa, cerrada em cima do Espiritismo, e Kardec, então, responde a este artigo, escrito por esse editor católico, e é nesta resposta que ele dá a esse editor que ele usa pela primeira vez essa colocação. Fora da caridade não há salvação. Porém, nós que somos espíritos, ou que estamos no meio do espírita, nós muitas vezes nos equivocamos, mas sobre essa questão. Será que nós sabemos explicar? Por quê? Vemos o seguinte. O que é a salvação? Para a gente começar. Alguém tem alguma coisa a falar, sabe me dizer o que é a salvação? Nós sabemos que essa é uma ideia muito variada entre as religiões. Cada um tem um conceito, cada religião traz um conceito de salvação. Nós vamos encontrar algumas que
dizem que passar por um processo exterior, um batismo, seja lá o que for, já se ganha a salvação. Outros já têm que a salvação é estar livre do inferno. Outra salvação é somente aceitar um Salvador e você está salvo. Então, a ideia sobre salvação, ela é variadíssima no meio das religiões. Aí eu pergunto, como eu perguntei no início, quem é espírita aqui? E o espírita? O que é a salvação? Se alguém chegasse para você, um amigo, um conhecido, e perguntasse: o que é a salvação para a doutrina espírita? Alguma ideia? Não? Como que nós responderíamos isso? O que é a salvação? Interessante que essa mesma pergunta, essa mesma dúvida foi respondida no livro O Consolador, quando na pergunta 225, a pergunta como entender a salvação da alma e como consegui-la. E essa pergunta, neste livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos traz a resposta. O que é a salvação e como consegui-la? Na realidade, quando eu li pela primeira vez isso, um tempo atrás, eu pensei com meus botões. Eu não quero nem saber como é que é a salvação, só quero saber como consegui-la. Né? Mas a gente precisa entender, porque estamos no meio e muitas vezes chegam até nós pessoas nos perguntando detalhes sobre a nossa religião, sobre a nossa doutrina, e essa pode ser uma pergunta, né? E aí Emmanuel nos traz a resposta. Temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Interessante nós entendermos essa colocação dele, quando ele fala, temos que traduzir o conceito de salvação por iluminação. Então ele já coloca aí, já de princípio, que salvação seria iluminação de si mesmo. Já começa mostrando que, neste caso, é individual e ninguém faz por ninguém. A iluminação, ela é individual e ninguém faz por ninguém. Mas o que seria essa iluminação? Será que seria acender velas? Acender uma luz forte? O que seria essa iluminação? Joana de Ângeles nos fala, a mentora Joana de Ângeles nos fala sobre a iluminação. O seu livro fugiu da memória agora, Iluminação da Consciência? Esqueci o nome. Não, Iluminação, fugiu aqui. Mas ela nos fala que a iluminação é algo do autoconhecimento, de buscarmos a conhecer a nós mesmos, a buscar iluminar com um olhar sincero e crítico o nosso interior. Porque nós somos muito dotados a dizer, mas eu sou tão boazinha, eu sou gente boa. Mas será que somos mesmo? Como é que nós somos no nosso interior, no nosso íntimo? E ao nos conhecermos, a buscar, como disse o filósofo, né? Conheça a ti mesmo. Joana de Ângeles, a mentora, nos fala sobre isso, de buscarmos este conhecimento e através do conhecimento, claro, sincero, nós vamos começando a iluminação, nós vamos começando a buscar
Iluminação interior, não seria esse livro? Não, ela é iluminação, não sei se iluminação da consciência, alguma coisa assim. Então, mas depois eu procuro e falo no final. Tá? Então, seria esse o caso, a iluminação, o autoconhecimento, a reforma íntima, que não é fácil. A reforma íntima não é fácil. E apurarmos o conhecimento com uma visão mais além da matéria. Isto é uma iluminação. É uma parte de iluminação. É evidente que o processo não é, poxa, parei para meditar, parei para pensar como eu sou e já estou super iluminada no outro dia. Não é por aí. É uma questão, é um processo, porque os vícios que trazemos, as mazelas que trazemos de outra vida, são coisas que já estão, infelizmente, bem arraigadas em nós. E não é da noite para o dia que a gente, mas é um trabalho. E se não for iniciado, nunca vai terminar. É a mesma coisa como, eu tenho que caminhar daqui para Nova York. Se eu ficar acomodada só dizendo eu tenho que ir, e não der os primeiros passos, eu nunca chego. Então, é um trabalho de autoconhecimento, de começar a buscar, né? E aí ele fala, mas como que eu vou conseguir, como que eu consigo essa iluminação com este autoconhecimento? Voltamos a falar, não é da noite para o dia, mas como Emmanuel nos fala, ele fala, por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições. A caminho. Nos traz aí este a caminho as reencarnações. Porque estamos reencarnados, qual é o nosso objetivo? Comer empadinha? Que você não é muito gostosa, né? Comer empadinha? Não, coxinha. Eu sei que as coxinhas daqui são todas fluidificadas, não engorda, não tem colesterol, mas esse não é o objetivo da nossa reencarnação. Reencarnamos com um objetivo. Então, quando ele fala por iluminação de si mesmo a caminho, no caminho, na trajetória, durante essa trajetória, porque a reencarnação, o objetivo dela, é que nós possamos, como ele fala, conseguir aquisições, não aquisições do barco, da casa própria, da casa de campo, não. A aquisição de valores. Aquisições de valores e reforçar a que nós já adquirimos, que nós também não somos só um poço de defeito. Nós já temos virtudes que nós já conseguimos em vidas passadas. Então, nós vamos reforçar essas, conquistar outras, ter novas aquisições, e reforçar o nosso refúgio do mal, para que a gente resista mais ao mal. Porque a nossa tendência, como ainda estamos muito ligadinhos ali nas coisas, na escuridão, a nossa tendência é puxar para esse lado. Mas então a resistência ao mal e a aquisição de novas virtudes e fortalecimento das que já existem. E ele fala, elevadas aquisições e realizações. Porque também não adianta termos tudo isso e não realizarmos nada. Porque é evidente que ao reencarnarmos, nós temos um objetivo. É a nossa melhoria, é o nosso avanço, é a nossa iluminação. Mas temos realizações a fazer. Nós viemos ao mundo que nos oferece, um mundo que nos serve como hospital para curar as nossas chagas,
É um mundo que serve como oficina, onde nós temos muito a construir e podemos muito construir. Tá? E nós temos o mundo nosso lar, onde nós temos a nossa família. Bem, Joana de Ângeles fala que o objetivo da reencarnação é o que eles colocam ali: a aquisição e realizações para que a gente possa conquistar uma iluminação. Veja bem, ao conquistar uma iluminação dentro dos nossos padrões, não quer dizer que é angelitude, porque estamos longe disso. Mas nós podemos, pouco a pouco, ir conquistando isso. Porque o nosso destino é o quê? Ninguém tem destino. O único destino, a única fatalidade do espírito é o quê? A perfeição. Então, só vamos conseguir chegar lá. Mas é no pouco a pouco, né? Muito bem. Ela nos fala, a benfeitora, pode-se afirmar que a finalidade precípua da existência corporal é a conquista dessa admirável experiência. Então, ela bem coloca aqui que a existência corporal, o objetivo é a conquista dessa nossa melhora. Desde que seja a passos de formiga, mas que a gente consiga nos melhorar. Né? Bom, até aí tudo bem. Temos mais ou menos a ideia básica de salvação. O que seria salvação? Mas Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação. Falamos que a iluminação, a salvação seria iluminação e que ela nós conquistamos através da reencarnação. Mas ele afirma que é fora da caridade não há salvação. E aí a gente pergunta, o que é caridade? O que é a caridade? Vocês concordam comigo que caridade é fazer o bem sem olhar a quem? Está correto? Todo mundo concorda? Sim? Ah lá, minha amiga lá já levantou os 2 dedão. Ok, ótimo. E aí eu pergunto para vocês, um político enche um caminhão com cestas básicas, roupas, agasalhos e sai distribuindo rua fora, bairro afora e não olha para quem está distribuindo. Ele está fazendo a caridade? Mais ou menos. Como é que é? Como é que é? Ah, depende do dinheiro de quem que ele comprou a cesta. Bom, depende. Na realidade, veja bem, esse político, ele está distribuindo sem olhar quem. Ele não está perguntando que cor, que raça, que religião, ele está distribuindo. E neste caso, ele não está fazendo a caridade, por quê? Porque ele está buscando alguma coisa em troca. Ele está fazendo um bem. Isso não resta a menor dúvida. Ele está fazendo um bem. Correto? Porque ele está distribuindo lá o alimento para aqueles que precisam indeterminadamente. Porém, a caridade não. Por quê? Conforme está no Livro dos Espíritos, pergunta 893, em que o Espírito da Verdade responde: a sublimidade da virtude... Acho que eu estou muito perto. O que passa? Ok, obrigada.
Então ele fala, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício pessoal para o bem do próximo. Sacrifício pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Então, a caridade, ela tem que ser totalmente desinteressada. E isso é em todas as partes. Porque muitas vezes, até mesmo, vou dizer na casa espírita. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou lá para a reunião mediúnica, para a reunião de desobsessão, tá? Primeiro, pelo sentido de querer saber da vida do outro, o que passou com o outro, por que ele está naquela situação. E segundo, porque eu estou pensando lá nos bônus horas, né? Os bônus horas, porque há aquela questão da pessoa, é como se estivesse fazendo uma tarefa, comprando um resort no plano espiritual. Usando essa questão dos bônus horas para se dar bem. Tá. Tem valor? Não. Evidente que há o benefício, aqueles que estão recebendo. Porém, em troca, se estou buscando alguma coisa em troca, eu não estou fazendo a caridade. E de maneira nenhuma, essa seria caridade. Em Mateus capítulo 5, nós vamos encontrar a colocação, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. E quando ele fala de sacrifício pessoal, nós lembramos aí a passagem, que menino teimoso, hein? Nós lembramos aí a passagem do óbolo da viúva. Vocês lembram? Em que a viúva, ela doa do que ela precisava, do que ela tinha para ela. E ela doa, ela reparte. Enquanto que os fariseus, eles davam para mostrar que estavam dando. Também buscando prestígio. Neste caso, também lembramos a passagem do samaritano. Quando um samaritano, né, um homem descendo de Jerusalém para Jericó, ele é assaltado e deixado ferido à beira da estrada. E o samaritano vem e ajuda aquele homem sem saber quem era, porque nem roupa ele tinha para identificar se ele era judeu, se ele era fariseu, o que ele era. Independente disso, ele se lança para ajudar aquele homem caído, aquele viajor caído na estrada. Da onde ele tira do seu tempo para poder auxiliar. Então, ele faz um sacrifício pessoal para poder ajudar. Aí a pessoa diz assim, mas então eu tenho que me sacrificar, exemplo, tirar do meu para dar só assim? Não, mas a caridade, ela tem várias formas de ser feita. Tá? Ela não precisa ser feita somente pela questão material. Interessante que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, vim bem recomendada que eu deveria buscar do centro lá do Brasil, me deram o endereço do centro em Nova York. Muitos de vocês conhecem a Norminha, que na época, não sei se ainda dirige centro, ela dirige ainda centro? Dirige. Né? A Norminha lá em Nova York. E eu cheguei num sábado, no domingo eu já estava lá no centro, fui procurar. Interessante que eu já levei um susto quando eu entrei no centro, porque estava acostumada lá no Brasil, não sei agora, creio que agora tem muitas coisas diferentes, mas lá no Brasil eu estava acostumada com bancos, não era nem cadeira. Hoje são cadeiras de plástico, pelo menos no meu
lá no Brasil. Mas na época não era nem cadeira de plástico, era banco de madeira, tá? Que o centro tinha. E eu chego em Nova York e são poltronas. Eu falei, uau! Lá no nosso era banco e o único encosto que tinha era dos espíritos. Porque nem encosto os bancos não tinham, né? Ar-condicionado, que isso? Era no papelão mesmo, porque nem ventilador na época não tinha, era no papelão. E a gente chega em Nova York e aquilo ar-condicionado, telão, eu falei, uau, né? Diferente. E aí, conversando com a Norminha, né? Eu já vinha assim com tudo pro sacolão, pro sopão, né? Vamos fazer campanha do quilo, vamos fazer sopa, o que nós fazíamos lá. E eu perguntei para ela, e aí, que dia que é que dá assistência? Ela deu assim um meio sorrisinho, né? Falei, coitada. Aí foi me falar, falou, olha, Jara, aqui a miséria não é material. A miséria é espiritual, é moral. Essa é a miséria. E é a pior miséria. E é a pior miséria. Porque a miséria material, você pode contribuir com um alimento, né? Mas a moral, muitas vezes, e a espiritual, muitas vezes você nem sabe. A pessoa está ali sorrindo, está do teu lado e você não sabe a miséria que ela está passando, a luta que ela está vivendo. E a gente não sabe. Isso acontece até dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Que muitas vezes vivemos 24 horas debaixo do mesmo teto. E a gente não vê que aquela pessoa está miseravelmente abatida, ou moral ou espiritualmente. A gente não percebe. Porque a gente cuida muito do umbigo da gente. E aí, de repente, surge o suicídio. Meu Deus, o que aconteceu? Por que fez isso? Foi um surto? Não. Muitas vezes essa pessoa já está vindo nessa batalha, tentando melhorar, sair dessa miséria, e a gente está do lado e não vê. Então, quando ele fala dessa questão da caridade, do sacrifício, fala sacrifício pessoal em bem do próximo, não é só a questão do sacrifício material que a gente tem que abrir. Não é só abrir o bolso, abrir a carteira, é abrir os olhos, abrir o coração e tentar enxergar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes uma pessoa é um pouco mais agressiva, seja no trânsito, seja em casa, seja numa loja, seja o que for, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Falta de educação, grosseiro. Mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. E naturalmente nós reagimos, em vez de agirmos. Nós reagimos no mesmo nível do aquele outro. E muitas vezes a gente chega até a dizer, eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo para casa, mas leva obsessão. Leva obsessor. Então a caridade, no que é colocada como sacrifício pessoal, é de doar o seu tempo, um pouquinho do seu tempo. Muitas vezes uma pessoa vem conversar com a gente sobre um problema e você só falta olhar no telefone a hora ou no relógio, doido para ir embora. Eu tenho uma história minha muito triste nisso, que até hoje, quando eu lembro, eu digo, Jesus, perdoa. Eu trabalhava, desculpe contar o caso, ilustrar com isso, mas eu trabalhava, viajava muito, trabalhando, e eu tinha que visitar as pessoas dentro deste meu trabalho. E eram pessoas simples que eu visitava.
E eu sempre assim, tinha que visitar muitas vezes, viajar passar por 2 ou 3 cidades até chegar onde eu ia me hospedar, um processo todo. Eu tinha uma senhora, Dona Hilda, que eu sempre passava pela casa dela, tá, né? Porque ela era uma das associadas, eu tinha que dar atenção. E ela sempre vinha me contando, ai, minha mãe tá com isso, ai, meu filho tá com isso, tá? E eu ficava doida para ir embora, que ela andasse, porque eu tinha mais outra cidade, eu não podia perder muito tempo. Eu dizia, ok, Dona Hilda, tá, Dona Hilda, tá, ok, tudo bom. E ela bordava divinamente. Um dia eu chego e ela me atendeu, tá, o cafezinho, tá. E ela falou comigo, Dona Jara, eu vou ter que me despedir da senhora, que nós estamos mudando para São Paulo. Eu digo, olha que coisa, tá, e como tá? E ela contou lá as coisas dela e falou, olha, eu bordei especialmente essa toalha de banquete enorme para a senhora. Eu falei, para mim? A senhora foi esses anos todos, tão paciente comigo, de me ouvir. Ô, gente, até hoje dói, viu? Tão paciente de me ouvir. Só eu esperava a senhora chegar para ter o consolo. Eu falei, Jesus, abre o buraco no chão que eu tenho que me meter nesse buraco. Então aquilo foi uma lição para mim, porque ela me disse que ela me esperava ansiosamente para que eu chegasse e que eu a escutava. Eu não escutava, eu ficava doida. Dona Hilda, tá? Mas doida para ir embora. Então vejam nisso, que muitas vezes, pequena coisinha, um detalhe, uma pessoa do lado, ela quer começar, ela quer desabafar, ela precisa ouvir, ela está confiando em você. E muitas vezes a gente, no apressado do dia a dia, a gente passa batido e não dá aquela atenção que deveria dar. Não fazemos a caridade que precisaríamos fazer. Não é de abrir a bolsa, não é de abrir a carteira, mas abrir o coração, abrir o ouvido. Mesmo que a gente não saiba o que vamos dizer, mas no final a gente dá um abraço gostoso. Porque muitas vezes foi o mentor desta pessoa que te indicou naquele momento. Porque sabe que você pode fazer isso. E o que a gente faz? Enfia o pé na jaca. E deixa a pessoa. Imagina isso, gente. Vamos nos colocar nessa posição dessa pessoa necessitada. Eu estou necessitada, eu busco Marcelo, vejo Marcelo, digo, o Marcelo, vou conversar com ele, Marcelo. E o Marcelo, Jarinha, desculpa, viu? Eu tenho, tá? André está me esperando, eu tenho isso, tá? O que você faz? Então se coloque neste lugar. Então a caridade, queremos deixar isso claro, que este sacrifício, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício pessoal, para o bem do próximo. E o próximo, gente, ele sempre foi a base do ensinamento de Jesus. Nós encontramos Deus, nosso Pai, enviou vários emissários para ir preparando a vinda do Cristo. Krishna foi um. Dentro da filosofia de Krishna, era o ser se integrando com as leis do universo. A harmonia da pessoa, do indivíduo com o universo. Aí vem Buda. Buda já diz que era o interior, a criatura consigo mesma, buscando o seu interior. E ela então conseguiria a iluminação. E aí vem Jesus, que diz,
A iluminação é através do próximo. Este é o caminho. Ele trouxe 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se pegarmos o Evangelho, vamos olhar que todas as colocações, todos os ensinamentos de Jesus, a base é o próximo. Tudo é o próximo. Então, o bem do próximo é o nosso bem. Se ainda não entendemos isso, nós temos que começar a bater nessa tecla e entender que se o outro não estar bem, certamente eu também não estarei. E naquele meio em que eu fui posicionada, seja no trabalho, seja família, seja dentro do círculo religioso, seja onde for, ali é o meu círculo que eu tenho que atuar. É aquele próximo, o próximo mais próximo, é que eu tenho que atuar. No Evangelho, ele nos fala, no capítulo 13, item 9, a caridade moral consiste em suportarem uma às outras criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Ele está errado, não tá? A gente se suporta todo mundo, né? Onde vos achais por agora encarnado. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Como? Nunca. A última palavra é a minha, eu que falo mais alto. Eu que falo mais alto. Eu é que sei. Eu é que tenho a razão. E quando ele coloca aqui, a caridade moral consiste em suportarem, veja bem, não é suportarem de aturar, é o suportar de dar suporte. De dar suporte ao outro. Porque muitas vezes diz assim, puxa, não suporto, não tolero fulano. É aí que a gente tem que trabalhar. Faz uma análise, pega lá uma lupa e dá uma olhada naquele tipo de pessoa que desce difícil na garganta. É aquele ali que a gente tem que trabalhar. É justamente aquele. E o que a gente faz? Não. Sou amigo, mas quero longe. Quero longe agora, mas na próxima a gente volta. A gente volta junto. Os espíritos perguntam, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entende? E ele fala, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Todos aqui são caridosos? São? Mais ou menos. Ok, mais ou menos. Que na realidade, quando nós vemos essa resposta, a gente fica assim pensando, puxa, benevolência para com todo. Mas benevolência, o que é isso? Boa vontade. Simples, gente. Boa vontade, porque benevolência dá a impressão de um troço assim, né? Muito, uau, benevolência. Mas não, vamos trocar isso aí. É boa vontade, simplesmente isso. Disposição em servir. Isso é benevolência. Indulgência, ele fala, para com as imperfeições alheias, é a tolerância.
é a tolerância, porque nós podemos ter todos os defeitos, mas os outros não. Os que estão à nossa volta, não. Né? E geralmente, quando a gente aponta o defeito do outro, se nós conseguimos identificar aquele defeito no outro, nós só identificamos aquilo que nós realmente conhecemos, correto? Então, quando eu identifico, mas olha como que ele é ciumento, olha que pessoa de, como é que fala mão fechada? Tem um outro termo. Avarento, sovino, né? Quando a gente fala assim, certamente nós estamos nos projetando no outro. De uma forma, de outra, mas nós estamos nos projetando no outro. E aí nós não toleramos isso, nós não toleramos que ele seja assim. Mas e eu? Como é que eu sou? Eu quero que os outros me tolerem, eu quero que os outros me aceitem como eu sou. Correto? É ser indulgente. E perdão? Perdão, que vem do latim perdonare, todo mundo já sabe disso, tá? Que é dividido de perdão. Per, segundo o latim, é ir além. Ir além. E donare é de doar. Doar mais além. E aí, nisso nos lembra a passagem de Jesus, quando ele fala: quando te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2. Quando te pedirem a capa, dê também as sandálias. Isso é o quê? Porque muitas vezes a pessoa se acha forçado aquilo. Não. Não é questão de forçar, é só uma questão de visão da vida. O que eu posso fazer por esses que estão me pedindo? Será que eu posso fazer um pouco mais? E o perdão, ele liberta aquele que o dá. Porque eu ouvi do... como que é o nome? Simão Pedro, do palestrante Simão Pedro. Numa palestra dele, eu achei muito interessante, que ele fala que o ódio, a raiva, é o veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Então, nós temos raiva ou alguém nos fez alguma coisa e nós ficamos com raiva, ficamos com ódio. Acabando com o nosso organismo, deixando de ser caridoso conosco mesmo, porque ao termos esse tipo de sentimento, automaticamente desequilibra todo o nosso sistema orgânico, né? Trazendo consequências mais tarde para uma úlcera, para uma outra doença qualquer. E a gente não perdoa. Se a gente não perdoa, mas olha, perdoo, mas não quero nem ver na minha frente. Ficamos no mesmo patamar. Continuamos amarrados a este ser para uma próxima reencarnação. E muitas vezes numa situação muito mais difícil do que agora. Perdão é liberdade. É liberdade. Então, se perdoamos, nós nos libertamos. Se o outro se encontra ainda aprisionado pelo que fez, aí é uma questão dele. Mas, ao perdoar, nós nos libertamos disso. Então, quando a espiritualidade fala que Jesus, a visão de Jesus sobre caridade é benevolência, indulgência e perdão, todos nós temos condições de fazê-la, independente da nossa condição material. Todos nós temos condições de fazer, né? Sobre isso. Além disso, o exercício da caridade, a ciência já nos mostra sobre isso. Isso já é
fato científico comprovado, tá? O ato da caridade liberta a endorfina e a dopamina, substância química que promove a sensação de bem-estar e felicidade. Oxe, gente, fazer quando você vê que você faz o bem e que a pessoa está bem, ai, que satisfação dá você saber disso. A prática da caridade pode reduzir o estresse e a ansiedade, melhorando a saúde mental, física e espiritual. Pode ajudar a combater a depressão, que é o mal do século, tá? E outras doenças mentais. Promove a empatia e a conexão com outras pessoas, o que pode melhorar a autoestima e o senso de propósito. Ajuda a reduzir sentimentos de solidão e isolamento social, que são fatores de risco para problemas da saúde mental. Então veja que, principalmente para a questão mental, como que a caridade nos ajuda. Então quando a gente pensa que a gente está fazendo algo para alguém, na realidade o benefício maior está sendo em nós mesmos. Com certeza, dentro dessa questão. Que cor é a floresta? Não ouvi. Que cor é a floresta? Verde? Todo mundo concorda? A floresta é verde? Nem sempre? Essa é verde. Na realidade, a floresta não é verde. Verde são as pequenas folhinhas das árvores que compõem a floresta. E nesta composição de pequeninas folhas verdes é que trazem esse efeito compacto e lindo de uma floresta. Assim somos nós. Assim somos nós. Como árvores plantadas de Deus. Neste momento, nessa reencarnação, nesta família, neste centro, neste trabalho, da qual cada pequena ação que venhamos a fazer em prol do nosso próximo são pequenas folhas que vão trazer num todo o benefício, o efeito da grandeza de uma floresta. Mas são pequenas folhas, não é um grande. Então que comecemos essa transformação e buscarmos este efeito que tanto necessitamos. Lembre bem, não é para o outro só. O primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Porque o primeiro a ser beneficiado com o verde, com o bonito, é a árvore com as suas folhas. E num conjunto vem o efeito da caridade. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Muito obrigada a todos.